Nesse capítulo abordaremos um tema muito interessante, que é o desenvolvimento comunitário integral. A igreja na cidade participando da vida da cidade. O conceito de desenvolvimento comunitário é fundamental para uma ação pastoral na cidade. A expressão do desenvolvimento comunitário tem sido usado desde o ano de 1950, como uma das alternativas sociais para ajudar a mudar o quadro de miserabilidade dos grandes centros urbanos. E esse assunto que será tratado nesse capítulo. A sociedade em que vivemos no continente latino-americano é a sociedade dos capitalistas e dos dependentes, em que a maioria do povo se vê privada dos bens e serviços básicos para a vida. É a sociedade do desemprego, da dívida externa, da corrupção, que deixa os nossos países sem dinheiro para a saúde e para a educação. E é onde estão morrendo as nossas crianças. Nesse continente e nessa sociedade, somos chamados a viver e nos adaptarmos à realidade do nosso tempo. Mas como responder à realidade do nosso tempo? Como nos identificar com esse mundo, com essa sociedade, sem perder a nossa identidade cristã? É tempo, portanto, de nos voltarmos para a ordem de Jesus, que disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Jesus se coloca como modelo para a igreja. A missão da igreja é tudo aquilo que ela foi enviada para fazer no mundo. Missão é um ato de obediência ao chamado de Jesus Cristo, para ir a todos os lugares, em todo o tempo, a fim de anunciar todo o Evangelho a todas as pessoas e a todo ser humano. O reino de Deus não é apenas uma ação futura de dimensão escatológica. O reino de Deus é um já, é um agora. O reino aponta para a totalidade e para tudo em todos, para viver uma vida de serviço. Temos que dar lugar a uma proposta por meio do arrependimento e o convite à mudança. Portanto, é preciso pensar em formas alternativas de ação, pensando e fazendo, desenvolvimento comunitário à maneira de Jesus e de acordo com a missão de Jesus, com dinamismo, justiça, curando os enfermos, expulsando os demônios, restaurando a natureza, restaurando a comunidade, denunciando as estruturas injustas e corruptas, reconciliando irmãos e lutando a favor dos direitos dos mais pobres, dos meninos e das meninas de rua, dos indígenas, dos sem terra, dos sem teto, das mulheres discriminadas e de outros inúmeros grupos colocados à margem da sociedade. O Evangelho de Jesus não nos deixa conformar. Nossa missão é transformar. Compreendemos, sem dúvida, que cumprir o mandamento de Deus, de ser o sal da terra e a luz do mundo, requer também integrar-se na luta a favor de um mundo menos cruel e injusto, com estrutura menos pecaminosas e menos opressoras. Esse desenvolvimento integral que estamos falando se produz tão intensamente que, se quiser beneficiar o homem de maneira efetiva e real, tem que promover a comunidade inteira. A Bíblia encontramos pontos que consideramos fundamentais para a formulação de um pensamento orientador da prática, um pensamento que deve nos levar a uma ação consciente e comprometida, cheia de sentido, com base científica e subordinada ao Senhor Jesus. Pensamos e devemos falar sobre a criação e mordomia. Nós precisamos entender a respeito do direito e dever de administrar o mundo não como proprietário, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, mas como mordomos e, como consequência, a responsabilidade de todos nós, homem e mulher, cada um assumindo a sua responsabilidade perante aquilo que Deus tem nos comissionados a fazer. No Antigo Testamento, todos sempre tinham acesso à terra. Trabalhava-se em pequenos grupos, a cooperação e a divisão do trabalho são essenciais para a continuidade desses grupos. A distribuição dos bens, a justa distribuição dos bens é um fator essencial para que todos tenham as suas necessidades supridas e estejam sempre sujeitos ao Senhor. Nós precisamos entender que o dever do Estado é proteger a sociedade contra as anarquias, criar justiça para o cidadão, suprir as carências do povo com bens e serviços necessários. Nós temos alguns princípios que são importantíssimos praticá-los para colocarmos em evidência as ações comunitárias. Primeiro, precisamos praticar a solidariedade. O objetivo do desenvolvimento comunitário é principalmente conseguir que o indivíduo se sinta responsável, capaz de alterar a história da sua vida. Segundo, é preciso que pratiquemos a justiça e o amor. Projetos que criem independência devem ser evitados ao máximo.
O que se deseja é a promoção do ser humano e da comunidade, e não simplesmente a satisfação temporária de uma necessidade ou de um alívio. Terceiro, precisamos evidenciar a participação, o serviço e a liberdade. É preciso perceber que as necessidades para os grupos urbanos e para os grupos rurais só podem ser atendidas se nós focalizarmos o problema na sua essência. Quarto, é necessário que vivamos a liberdade, a misericórdia, a esperança e o amor. A organização do projeto e os rumos a tomar representam um sério problema. O capitalismo tem evidenciado uma incapacidade de satisfazer a todos os indivíduos. Quanto ao socialismo, com a sua visão excessivamente coletiva, falta o respeito ao indivíduo e a vontade própria. Assim, a pequena empresa caseira, a indústria familiar das hortas, a produção artesanal das populações, as associações de carpinteiros, são iniciativas que devem receber apoio e fomento, dando a todos a oportunidade de decidir e participar nos ganhos e lucros de cada grupo. Quinto, precisamos viver justiça e misericórdia. A comunidade deve ser capaz de usar os seus membros menos capazes, tornando-os úteis dentro das suas possibilidades. Só os totalmente incapazes não podem participar do processo. Nesse caso, a sociedade deveria prover para a sua subsistência. Precisamos clamar por justiça e também praticá-la nas nossas comunidades. Os serviços de saúde, educação, transporte são direitos da comunidade. Quando o Estado não cumpre a sua obrigação e quando há uma canalização de recursos para projetos que beneficiam somente determinados grupos, a sociedade chora, a sociedade geme de dor. A igreja tem a obrigação de recordar a sua vocação profética. É necessário que vivamos a esperança, o amor e a liberdade. E não se pode tratar com negligência o anúncio do Evangelho. Para concluir, devemos viver o serviço e o amor. Os intelectuais e os outros colaboradores no processo de desenvolvimento comunitário devem estar conscientes do perigo de transmitir a ideologia de dominação de classes, aquelas pessoas para cuja promoção afirmam querer contribuir. A comunidade precisa aprender a ter a sua vida própria. A comunidade precisa aprender a gerar alternativas de mobilização e de capacitação para todas as pessoas que fazem parte dela. Para concluir, mais uma vez, você não pode deixar de entender de que a igreja ela tem uma força imensurável. A igreja ela pode alcançar diferentes aspectos do ambiente comunitário. A igreja alcança desde o intelectual até o analfabeto. Pessoas com capacidades e com dons, com recursos interiores, recursos profissionais que podem ser efetivos e transformadores, pensando no desenvolvimento integral.